Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Coisa linda essa noite. Primeira palestra aqui da... Perdi meu rascunho. Da Casa Espírita. Não, era outra coisa que eu falo. Que coisa linda. Primeiro eu queria... Eu vou precisar do rascunho. Dar parabéns aos aniversariantes do mês. Dia 1º foi o Paulo e a Dona Leia. Muitas felicidades para vocês, que Jesus abençoe. Lembrar a todos também do bazar que está ocorrendo, vai ocorrer agora no sábado pela manhã, das 9 às 17 horas. E contamos com a presença de todos, ou para ajudar, ou para consumir. Então vamos para a nossa oração. Mestre Jesus, amado Pai Deus, Maria de Nazaré, que leva o nome dessa casa, que nos abençoe em mais uma noite, para que possamos agradecer, que possamos absorver o conhecimento dessa noite, e que possamos, acima de tudo, tentar melhorar um pouquinho a cada dia, e que as palavras que o Diego hoje vai pronunciar aqui pra gente possam fazer a gente sair daqui um pouquinho melhor. Que assim seja. Convidar as crianças para a evangelização, junto com os professores também. Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa casa Espírita Maria de Nazaré, que Jesus esteja dentro dos nossos corações para essa noite, para que nós possamos, junto, harmonizar as energias aqui e transmitir também para aquelas pessoas que não puderam vir, para aqueles que nos acompanham pela internet, enfim, para todos os corações que estiverem ligados a nós nesse momento. Embora muitos já tenham ouvido falar da história da codificação, de como foi feita a codificação, essa casa pelo qual nós estamos iniciando os trabalhos da doutrina, hoje nós montamos um planejamento de apresentar a codificação espírita para as pessoas que ainda não tiveram algum contato, ou que, se já tiveram, para poder relembrar o quão magnífica foi essa história, alguns detalhes talvez possam não ter passado desapercebido. E hoje nós vamos aqui conversar um pouco sobre a história da doutrina espírita. Doutrina espírita, todos conhecem o nome como Allan Kardec, que foi o codificador da doutrina espírita. Allan Kardec, na realidade, é um pseudonome que foi dado ao professor francês Hippolyte Léon Denisard Rivail, conhecido como professor Rivail. Ele um grande de um professor, renomado na França, já tinha mais de 50 obras escritas e foi escolhido ali a dedo pela espiritualidade para formular a doutrina espírita, a codificação, ao modo de que ela necessitava, porque além de toda essa formação, Kardec ele era discípulo, vamos dizer assim, de Pestalozzi, que era um grande nome da área educacional francesa. Então ele tinha um grande nome a zelar, um grande conhecimento, um estudo muito amplo sobre todas as coisas e um conhecimento também sobre o magnetismo. Por que eu falo sobre o magnetismo? Nessa mesma época ocorriam
fenômenos por todo o mundo, que eram os fenômenos mediúnicos, de mesas girantes, mesas que produziam barulhos e tantas outras coisas. E isso despertava a atenção da humanidade para aquela época. E essas notícias corriam através dos jornais, as mensagens que circulavam naquele tempo, e atraía pessoas para esses fenômenos. E Kardec achava tudo aquilo um grande circo, pode-se dizer, porque ele era o conhecedor do magnetismo e sabia como reproduzir aqueles efeitos de mesas que levantavam ou que produziam algum tipo de som. Mas, paralelo a isso, nos Estados Unidos, tinha as irmãs Fox, que eram conhecidas como médiums também, e ocasionavam esses mesmos efeitos. Porém, diversas comunicações, diversos fatos que aconteceram mediunicamente através dessas irmãs eram relatados e comprovados de nome de pessoas que teriam desencarnado há algum tempo e se relatavam, se comunicavam, davam informações. Até o dia que um desses espíritos desencarnados disse que teria morrido ali naquela casa e teria sido enterrado naquela casa, na adega de vinho deles. E aquilo virou os olhos do mundo para aquele lugar. Começaram a escavar e não acharam nada. E aí caiu-se em contradição, elas começaram a sofrer o nome de bullying, pode se dar hoje, e sofrer perseguições, acusações, acusadas de charlatanismo e tantas outras coisas. Mas pouco se sabe que 56 anos depois, durante uma obra, uma reforma, nessa casa que elas moravam, exatamente na adega de vinho, só que não no chão, na parede, havia um esqueleto fundado dentro da parede, que no caso eles só procuraram no lugar errado. Então 56 anos depois daquele feito, a mediunidade ali já mostrava alguns mecanismos de chamar a nossa atenção e chegar até nós. Então, Rivaio, com todo o seu conhecimento, toda a sua doutrina, ele começou a querer pesquisar sobre essas reuniões, sobre esses efeitos, porque não pelo efeito da mesa, mas sim por essas mesas responderem a perguntas, elas mostrarem um princípio de inteligência. Então Kardec começa a frequentar algumas reuniões sérias que aconteciam separadamente desse público, de toda essa atenção, para poder estudar mais sobre. E ele é atraído para essas reuniões, e onde se inicia aí a codificação. Essa inclusão das pesquisas pelo qual ele se colocou, ela demorou cerca de 2 anos. Ela se iniciou em 1855, até o lançamento do Livro dos Espíritos em 1857, no dia 18 de abril. Então, durante esses 2 anos, Kardec ali estava se questionando sobre aqueles efeitos, sobre as respostas, sobre as curiosidades que a mediunidade ali vinham provando, através de alguns meios mecânicos, que eram através de som, através de batidas, através de ruídos, e depois, posteriormente, foi se aperfeiçoando essa comunicação através da psicografia. Alguns médiuns desenvolveram alguns mecanismos, primeiramente, para desenvolver o método da escrita, porque se fosse a codificação de batidinha, 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 não teria terminado até hoje, né? Então a espiritualidade ali foi moldando para esse efeito. E como que se formou a estrutura do Livro dos Espíritos, a codificação? Kardec ali ele já tinha a certeza da existência de um mundo paralelo ao nosso, o mundo dos espíritos. Era muito claro, era muito evidente que aquelas respostas não poderiam ser reproduzidas pela mesa. Um fato que o Mário ontem falou durante os estudos aqui, que é interessante a gente falar, que Kardec, nessa pesquisa, nessa busca sobre as informações do plano espiritual, ele tinha formulado umas 10 questões em uma folha e colocou essa folha no bolso. E foi para aquela reunião, e durante essa reunião, os espíritos que ali relatavam, que escreviam, começaram a responder questões, e ninguém estava entendendo. Só que, uma a uma, as respostas eram das perguntas que Kardec tinha formulado na sua casa, sozinho, sem contar a ninguém. E aí ele se questionou, mas como vocês sabem dessas perguntas? Aí eles responderam, nós estávamos lá quando você estava moldando elas.
Então os espíritos estão sempre ao nosso lado, nos acompanhando, nos guiando e nos intuindo para isso. Essas questões que Kardec formula, o Livro dos Espíritos, para quem nunca teve o contato com ele é inteiro em perguntas e respostas. Kardec formulava as perguntas e os espíritos davam a resposta. Mas não foi unicamente um médium, uma pessoa que dava essas respostas. Kardec não questionava uma pessoa, o Tonho dava a resposta e ele já colocava no livro. Não, ele distribuía essas perguntas por todo mundo. Através de diversos médiuns, através de diversas pessoas que estavam reproduzindo o efeito da mediunidade, ele mandava essas questões pelo correio na época, e essas questões retornavam a ele. E as respostas eram sempre semelhantes, com o mesmo conteúdo. Embora houvesse alguma interpretação de pensamento diferente de um médium para o outro, as respostas elas tinham sempre o mesmo intuito, o mesmo direcionamento. Então ali Kardec ia falar, então é a mesma inteligência que está agindo sobre todo esse fato. E aí Kardec pega e questiona, se eu falhar, os espíritos foram bem categóricos com ele, né? Fala, se você falhar, tem outro preparado, a gente vai pegar o outro e vai fazer. Não se preocupe em relação a isso. Porque Kardec falava, às vezes eu deixo ou eu vou desconfiar muito, então naquela resposta ele falou, não, então tá bom, eu vou me aprofundar nesse estudo para desenvolver o que eles precisavam ali, que era o Livro dos Espíritos. Nós temos o trato de chamar o Espiritismo de o Consolador Prometido por Jesus. Numa das questões que Kardec fazia antes da formação do Livro dos Espíritos, ele questionava sempre com quem que ele estava falando, qual o seu nome, com quem está me respondendo, e ele sempre respondia, sou Espírito da Verdade. Unicamente isso, não tinha um nome, se identificava como Espírito da Verdade. E se nós pegarmos lá em João 14, se me amais, guardais meus mandamentos, que eu rogarei ao Pai, e Ele te mandará um novo Consolador, que esse ficará convosco para sempre. O Espírito da Verdade, que o mundo não conhece e não o compreende, porque não pode ver, mas você o compreende, pois faz parte de ti. Consolador, o Espírito Santo enviado por Deus nosso Pai, que enviará em meu nome, será reconhecido por ti. Através de todos os seus ensinamentos, que ele explicará, e através de todos os meus ensinamentos, que vos disse, que você recordará. Então Jesus ali estava garantindo, através dessa passagem, um terceiro abertura do mundo de Deus, das leis divinas para nós. Através da consolação, através da explicação. Aí você pergunta, fala, mas por quê? Se Jesus já tinha falado, vai mandar outro para falar a mesma coisa? Não, para trazer o esclarecimento de acordo com a evolução da humanidade. Ao ponto que a humanidade se encontrava, aquelas revelações antigas já não faziam tanto sentido, não tinha tanto esclarecimento. Mas ali também, além de todo esse esclarecimento, o cristianismo estava totalmente fora dos trilhos, fora do eixo. Os interesses próprios, as doutrinas, os poderes que haviam nos países, nas nações, conturbavam o cristianismo, porque eles viam no poder da doutrina, da religião, do medo a Deus, para essas pessoas poderem seguir uma linha de raciocínio através do pânico ou através da fé, qual fosse. Só que a fé das pessoas começou a se tornar um modo racional, ao qual elas começaram a questionar certos costumes das igrejas, dos templos e dos impérios. Então vinha ali os espíritos trazendo as revelações, as interpretações daquilo que Jesus nos disse para os dias atuais. E Kardec coloca a missão da doutrina não como uma doutrina nova, uma nova religião que surgia. Então, se Jesus não deixou uma religião lá atrás, agora ele está fornecendo uma? Não. Ele estava remanejando o pensamento das pessoas para que todas as doutrinas, todas as religiões tivessem uma orientação, retomassem o seu foco, que era praticar o bem. Por que praticar o bem? A doutrina espírita, ela vem com a sua máxima, fora da caridade não há salvação. E não fora das igrejas, fora do espiritismo. Chico Xavier relatava que se tivesse a frase, fora do espiritismo não há salvação, ele teria escolhido outro caminho. E Chico Xavier é o maior exemplo da questão mediúnica
e da questão caridade. O sobrenome de Chico Xavier foi caridade. Ele tinha o intelecto, o psiquismo, a mediunidade para se tornar uma pessoa multimilionária com o que ela reproduzia, com o que ela ocasionava à sociedade. Porém, ele nunca absorveu de um centavo sequer disso daí. 100% da sua obra foi destinada à caridade, ao trato do próximo, ao efeito da melhora pessoal das pessoas. Ele distribui o amor e o consolo através da doutrina, o consolador prometido. Não conheço algo que console mais do que a doutrina espírita. Pela sua razão, pela sua lógica, pelo seu raciocínio, mas principalmente pelo poder de renovação que ela tem, através das pessoas, através dos seus ensinamentos. E a doutrina, ela vem ali nas questões onde Kardec pergunta nas 799, o que o Espiritismo pode contribuir para o progresso, com o quê, de que forma? Aí fala, destruindo o materialismo, o apego material, o apego à única forma física pelo qual o ser humano sempre teve. Os poderosos eram aqueles que tinham acesso ao céu segundo os impérios, segundo as doutrinas. Os outros não. Os outros teriam ali o acesso ao céu apenas como um benefício da vida sofrida que tiveram. E não tinham essa proximidade com Deus, não tinham proximidade com bispos, com pessoas de alto escalão dentro das hierarquias das religiões da época. Então Kardec vinha ali para direcionar, o Kardec não, os espíritos, dentro das perguntas de Kardec vinham essas orientações. Os espíritos vinham ali direcionar as pessoas ao caminho da caridade, ao caminho do cristianismo, ao caminho do amor ao próximo. Jesus trouxe dentro das suas revelações o amor ao próximo. Ele não veio destruir a lei, ele veio trazer os esclarecimentos ao qual nós adequamos o amor de Deus para nós e para com as pessoas que estão à nossa volta. Dessa maneira, Jesus se tornou o que para nós? Modelo e guia. Questão 625 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona se temos essa melhora, se temos o que buscar, essa transformação pelo qual passar, qual é o modelo pelo qual nós devemos ter, quem nós devemos observar. E os Espíritos ali categorizam, vide Jesus, a resposta mais curta de todo o Livro dos Espíritos, de todas as 1129 questões. Vede Jesus. Jesus é o modelo e guia da humanidade, independente daqueles que enxergam o cristianismo como um feito religioso. Os hindus, por exemplo, não veem Jesus como seu modelo e guia, mas Dalai Lama, por exemplo, via Jesus como um ser de luz, um ser de orientação, ao qual ele disse, se todos os livros do mundo se extinguissem e ficasse apenas o Sermão do Monte, a humanidade tinha orientação a seguir, porque aquilo é maravilhoso, aquilo é lindo. Então os ensinamentos de Jesus nos edificam moralmente. Então dentro desse conturbado caminho que o cristianismo tomava, o Espiritismo vem trazer novamente essa orientação, para que a humanidade, praticando bem a caridade e o amor ao próximo, seguisse os trilhos das suas orientações. Nós temos a doutrina espírita como um tripé ao qual ela se funda, que seria ciência, filosofia e religião. Por que ciência? Diferente dessas ciências da escola, essas ciências tantas, a ciência ele categoriza ali como um estudo. A doutrina espírita ela não veio como uma religião. O espiritismo ele não é uma religião, ele é uma filosofia, um método de aprimoramento moral pessoal, uma reforma íntima, ao qual Santo Agostinho nos orienta. Nós devemos fazer uma reforma íntima para poder progredir moralmente. Então, dentro dessa ciência, o método que Kardec utilizou para a formação da codificação em todas as suas obras foi através de estudos científicos. Não foi uma doutrina feita laboratorial com pessoas intelectuais dentro de uma sala, discutindo e vendo a melhor resposta para cada pergunta, formulando as melhores perguntas, melhores respostas. Ali estava Kardec fazendo as questões, o estudo dentro daquilo que ele recebia de intuição e recebia as respostas dos espíritos, como o qual nós já exemplificamos essa formação. Então vem aí a doutrina espírita como a ciência,
como um estudo de toda essa obra. A filosofia entra como um estudo da razão. Se nós pegarmos a codificação espírita, ela não tem dogmas, ela não é ortodoxa, ela não tem uma regra que te obrigue a pensar de certa forma. Ela te explica, te elucida de todas as suas colocações. Seja ela nas questões materiais, nas questões espirituais, nas questões de dia a dia, todas elas nós temos uma resposta racional. Então a filosofia vem aí como essa maneira, esse método de interpretar a doutrina espírita, de entender ali as respostas dos espíritos como um algo plausível, que nós conseguimos utilizar no dia a dia. E nós temos aí a religião. A religião se encaixa no espiritismo não unicamente por olharmos a Jesus, por olharmos Jesus falando sobre Deus, sobre as leis divinas, vem numa questão moral. Nós temos aí a religião como um objetivo moral dentro da doutrina espírita. Se nós formos seguir todos os ensinamentos da doutrina, todas as orientações da doutrina na risca, automaticamente nós estaremos sendo seres de moral elevada, ao qual nós não buscaremos praticar o mal com ninguém, não buscaremos prejudicar alguém, não agiremos de má fé, não teremos a maledicência, não teremos infinitas outras questões negativas, orgulho, egoísmo dentro da nossa vida. Então a doutrina espírita ela nos renova, ela nos traz essa questão moral como algo a ser trabalhado. Nós vemos lá, quando o Bezerra de Menezes participava de uma reunião, ele foi questionado sobre um outro amigo que estava na reunião, e falava para ele, mas para você é fácil, né? Você é Bezerra de Menezes, vamos dizer assim, e você se tornou um espírita, você é um ser puro. E ele falava, não, eu sou exatamente a mesma pessoa, eu tenho duas falando, a mesma pessoa, com os mesmos defeitos, com os mesmos vícios, com as mesmas más tendências. A diferença é que depois da doutrina espírita, eu busco me melhorar a cada dia. Eu busco evitar, eu luto contra os meus vícios, contra os meus defeitos. Então essa é a função da doutrina. A partir do momento que nós temos o conhecimento filosófico dela, a moral nos cobra. A nossa consciência começa a nos cobrar. E amplamente a nossa consciência é o nosso espírito. Sou eu, espírito encarnado hoje, agindo sobre a minha matéria, sobre as minhas fraquezas, sobre as minhas tendências, sobre os meus atos, sobre o meu dia a dia leviano, podemos dizer. É o meu espírito, a minha consciência me cobrando. Então, essa edificação, essa procura da doutrina para se tornar um algo benéfico a nós, é a questão religiosa que Kardec coloca ali como o nosso tripé. A doutrina espírita, ela torna um algo a ser sempre renovada. Renovada não se diz modificada, alterada ou guiada para um caminho de interesse. Ela é sempre de um lado racional, ao qual Kardec fala em Obras Póstumas, que se a doutrina viesse, se a ciência viesse a contrariar alguma das questões colocadas e apontadas pelos espíritos naquele livro, que a ciência provasse, fique com a ciência, porque ela estará com a razão. Então ali se renovaria a doutrina espírita, e não através de um interesse de alguém, nós montarmos essa casa espírita agora e querer mudar a codificação por interesse nosso. Fala, não, aqui agora é diferente, aqui está escrito aqui na doutrina que é desse jeito, mas aqui dentro funciona diferente. Isso aí teria eu fazendo um ato de orgulho, achar que eu sou superior à doutrina. Quando alguém se achar superior a uma doutrina, ao qual eu julgo tão perfeita para a questão moral, você precisa se rever e precisa deixar que a doutrina volte a te renovar. Você precisa reler tudo isso daqui, falar tudo novamente, participar de todos os cursos, ler tudo novamente. Porque em algum momento o seu pensamento está se conturbando, se desvencilhando, e o orgulho, alguma outra fraqueza está falando por cima de si. Então a ciência, nesses 163 anos de doutrina espírita, ao contrário do que Kardec ali ofereceu, a ciência vem provando
cada vez mais as situações das respostas dos espíritos. Muitas coisas que eram ali desconhecidas para a humanidade na época, a ciência veio provando esses fatos. Questões do passe, as questões de André Luiz, por exemplo, Chico Xavier é uma sequência da codificação. Lembrando que Kardec fez toda essa obra dos seus 50 aos 65 anos, então ele fez toda a codificação em 15 anos. Então, naquela época, a França tinha uma idade de mortalidade bem baixa, né? As pessoas desencarnavam muito cedo, era 60 anos, alguém já era considerado muito idoso. Paulão chegou a tremer agora, né? Era considerado muito idoso naquela época. Então, Kardec viveu até ali os seus 65 anos e desencarnou. E logo na sequência, Chico Xavier vem trazendo, nessas mais de 500 obras, esclarecimentos pelo qual sempre foi julgado, apontado como louco, como charlatão e tantas coisas. Livros de André Luiz, escritos em 1940, apontavam evoluções sobre a medicina que vieram a acontecer depois dos anos 2000. Então, 60 anos antes, a espiritualidade já dava orientações para a humanidade de como prosseguir, de como evoluir. E a ciência vem provando a cada dia isso. Relatos dos livros de Emmanuel, onde contam como era a civilização na época de Jesus, foram comprovados através de estudos recentes de um grupo americano, pelo qual estudou as escrituras, as escavações, a região, e comprovam que aqueles relatos tão precisos, parece que você adentra na história nos livros de Emmanuel, são verdadeiros, são fiéis aos da época. E também foram escritos há 60, 70 anos atrás esses livros, e hoje a ciência vem mostrando suas realidades. André Luiz falava sobre as questões de transplantes de órgãos, na mesma data, 1942, se eu não me engano. E transplantes de órgão começou a partir dos anos 90 ali, se pensar alguma coisa ou outra. Então ela vem avançando a medicina e comprovando as coisas que o mundo espiritual vem nos trazendo. Então o mundo espiritual nada mais é do que nós todos aqui desencarnados. Nós mantermos a mesma vida, a mesma sequência. Outra coisa que o Kardec, os espíritos nos garantem, a individualidade da alma. Ninguém desencarna e deixa de ser o que foi. Ninguém desencarna e vira santo. Ou ninguém desencarna e se condena eternamente às trevas. Com o tempo nós teremos outros ensinamentos aqui, pelo qual vocês vão entender de forma racional isso que foi explicado. A maneira de que o tempo e as teologias e os interesses das doutrinas foram modificando o cristianismo e produzindo esses misticismo que existe tanto hoje. A doutrina espírita ela vem e explica também a questão mediúnica como um estudo também, como uma obra científica e não como uma colocação dogmática. O espiritismo não inventou a mediunidade. A mediunidade já se vem com a humanidade desde de quando o mundo é mundo, desde os primórdios. Se você lá em Sócrates, Platão, que é antes de Moisés, já era todo aquele processo de Platão, era mediúnico, ao qual ele apresentava para a humanidade realidades diferentes, uma filosofia, uma interpretação diferente da vida. Depois nós temos Moisés, fez os 10 mandamentos, todos eles intuídos, segundo ele, por Deus. Ali também era um ato mediúnico, e não era uma formação de uma religião, e sim Deus trazendo as revelações para nós. Depois vem Jesus, como sendo desde do anúncio da sua vinda à terra, através do anjo Gabriel a Maria, através do sonho de José, de todas as outras pessoas que receberam a informação de que estaria vindo um espírito de luz, enviado por Deus para orientar a humanidade. Era mais um feito mediúnico. Depois Jesus teve toda a sua vida com intuito mediúnico, trazendo as regras do céu, as regras morais, as leis divinas de como conduzir-se para um aprimoramento, para um aperfeiçoamento moral. Na sequência tivemos muitas outras nascentes de religiões, todas elas de filosofias, de doutrinas, todas elas mediúnicas. O islamismo, o Alcorão é uma obra mediúnica. O hinduísmo também é uma obra mediúnica. Então todas as questões que ligam a humanidade de algo sobrenatural é mediúnico.
E não existe o sobrenatural, porque se Deus criou tudo, tudo faz parte de uma natureza única, a natureza de Deus. Então, é sobrenatural ao nosso conhecimento, ao nosso nível de sabedoria, ao nosso nível de interpretação daquilo que Jesus nos deixou, daquilo que Deus espera de nós. Então, não existe sobrenatural, tudo faz parte da lei divina. O que existe são coisas que não fazem parte do nosso conhecimento. Na semana que vem, o Rodrigo vai entrar num assunto que dá sequência a esse que eu estou passando. Hoje eu estou buscando de que maneira foi a codificação espírita, para que as pessoas tenham conhecimento de qual a função do espiritismo, qual a visão do espiritismo, dentro do quesito Livro dos Espíritos, dentro do quesito Livro dos Médiuns, que foram as primeiras obras. E depois vem a questão do Evangelho, as interpretações dos Espíritos, os esclarecimentos das parábolas, entre tantas outras passagens dos apóstolos, interpretadas dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Então o Espiritismo, sim, o Espiritismo fala de Deus, o Espiritismo fala de Jesus, o Espiritismo zela por Maria, o Espiritismo preza pela caridade, pelo amor ao próximo, por todo o benefício que uma pessoa pode ter ao seu próximo. O Espiritismo não é uma religião, os atos dos espíritas podem se julgar uma religião, mas o Espiritismo não é uma religião ao qual você tem que vir aqui toda quinta-feira às 8 horas, tem que sentar aqui, tem que assistir a palestra, tem que tomar um passe, tem que tomar uma água e vai embora, porque senão você vai abraçado com o capeta embora. Com o tempo, eu vou mostrar também que o capeta não existe. Se o capeta existe, muita gente classifica os espíritas e o espiritismo como coisa do capeta. E para quem está observando o que nós estamos fazendo aqui, eu sinto informar, mas o capeta está evoluindo, então ele está se tornando algo bom, algo benéfico. Está buscando praticar o bem, a caridade, está buscando praticar o bem às pessoas que precisam, está buscando orientar quem aqui busca uma luz, um passe que seja, está buscando aqui amar o próximo. Então estamos todos num processo de evolução. Vocês verão que essas más influências, que essas más tendências, que essas más intuições, são sim fraquezas nossas e muitas vezes intuídas por seres que estão um pouco atrás da nossa linha de evolução. Eles ainda julgam isso algo como necessário, como prazeroso, ou o que quer que seja. Nós já estamos entrando numa linha que nós já estamos julgando isso ser algo ruim. Às vezes nós pensamos em praticar alguma coisa, mas a nossa consciência nos cobra, fala, não, está errado, não faz isso. Então isso é a parte da intuição pelo qual nós recebemos, tanto das boas quanto das más influências. Quem disciplina a recepção dessa boa ou má influência sou eu. Eu vou tomar atitude. Se eu estiver no meio de uma confusão, vir um espírito e falar, parte para cima dele. Eu só recebi a intuição, quem vai partir para cima sou eu. E se eu estiver no meio dessa mesma confusão, chegar um outro espírito e falar, não, peça desculpa, peça perdão. Quem vai pedir perdão também sou eu. Eu só fui intuído. Então, nós temos o livre-arbítrio para escolher qual atitude tomar. O Espiritismo nos dá aqui orientação para ter discernimento da qual melhor escolha. Qual a melhor atitude que eu devo ter? Com o meu próximo, com o meu irmão, com a pessoa que convive comigo. Muitas vezes nós nos questionamos de tantas coisas ruins que possam nos acontecer, tantas cobranças, tantas provas pelo qual passamos. Mas nós não temos noção do que nós somos seres em evolução. O Espiritismo traz a reencarnação como um princípio racional e lógico também para a humanidade. Nós não colocamos a reencarnação como um dogma dentro da doutrina. Não, você tem que aceitar a reencarnação porque você é espírita, você reencarna. Não, a reencarnação ela é racional também, ao modo de interpretá-la. Se Jesus vinha aqui nos ensinar a virar Cristo, eu não conheço ninguém, nem Chico Xavier talvez, que em uma única encarnação se tornaria Cristo. Ou nós que estamos aqui buscando nos melhorar, lutando contra tantas fraquezas, tantos vícios. Que vida que eu vou conseguir levar daqui adiante para me tornar um Cristo até o final dela? Não vou. Não tenho condições ainda, não tenho evolução para isso.
Para isso a doutrina espírita ela prega, você tem a vida eterna, você vai reencarnar, você vai passar pelas essas provas todas novamente, ao ponto de que você vai tornar um modo automático de superação, de melhora pessoal. Então, através desse raciocínio. Então, mas isso daí é algo que você pensa. Falei, então, se você interpreta Deus como um ser bom, como que Ele deu uma vida para mim pelo qual eu consigo estar aqui, pelo qual eu consigo estudar, eu tenho uma família, eu tenho um emprego, eu tenho a minha casa, eu consigo me sustentar, e lá na África Ele pôs um monte de gente para passar fome, morrer de doenças e tantas outras coisas. Como que Deus pode ser bom fazendo isso? É bom só comigo, então? Ele não gosta das pessoas que lá moram? Qual que seria a bondade de Deus com aquela pessoa? Poder viver a mesma existência que eu tenho, uma vida mais tranquila. Mas de repente, na vida mais tranquila, nós sempre optamos por um caminho mais difícil. Nós nunca temos uma vida tranquila e falamos, não, peraí que eu vou montar uma obra social aqui na cidade para mim ter dor de cabeça. Ninguém pensa isso. Agora, quando a coisa aperta, quando a gente tem uma dor, quando a gente passa por um sofrimento muito grande, aí sim a gente busca alguma coisa para se melhorar. Alguma coisa que nos aproxime a Deus. Alguma coisa que me purifique, que me salve, que me tire o peso do fardo. O que tira o peso do fardo é a fé. E a fé, ela não precisa você estar por baixo ou por cima para mantê-la. A sua fé tem que ser o seu escudo, ela tem que andar à sua frente sempre. Emmanuel dizia, para todo problema, para toda dificuldade, 50% do remédio é a fé. Os outros 50% é o tempo. Então, a partir do momento pelo qual nós temos fé e damos a Deus essa condição de o tempo modificar ou nos explicar, aí nós tenhamos a convicção do quanto Deus é bom. Então, de que maneira aquele irmão lá da África vai poder evoluir diferente? Ele passou por uma dificuldade, agora uma vida de provas, e de repente ele reencarna numa condição mais favorável numa próxima vida. E ele vai ter no íntimo gravado. Por mais que haja o véu do esquecimento, o progresso ele não perde. Todos os ensinamentos ele carrega consigo. Então ele vai chegar numa próxima vida, numa próxima reencarnação, e vai começar a valorizar coisas menores na vida dele. E não valorizar o carro, valorizar a casa, valorizar a conta no banco, valorizar outras coisas. Começa a valorizar aquilo que te faz melhor, aquilo que te edifica moralmente, aquilo que te progride, que te põe na linha do que o cristianismo espera de ti, do que o espiritismo te orienta. Uma criança, por exemplo, que desencarna tão cedo, como Deus espera uma criança que desencarnou com meses ou poucos anos, em tenra idade, que chegue a um cristianismo, se ela não soube não perdeu nem a ingenuidade do corpo físico dela, ela também não vai ter uma oportunidade de viver. Pessoas vivem 100 anos, 80 anos, e uma criança viveu 2 anos. Qual que é a justiça de Deus? De dar uma vida material para alguém passar por um século aqui, e o outro não conseguir viver 1 ano. Então não haveria justiça. Esse ser que desencarnou, ele já tem um histórico de consciência. Muitas vezes uma pessoa que desencarna em tenra idade é uma prova para os pais, para que os pais aqui absorvam através da dor. A dor, ela nos motiva a mudar. A dor nos motiva a buscar remédio. Se eu estou com uma dor de estômago, eu estou com uma dor de cabeça, eu vou procurar um remédio para a minha dor de cabeça. E se eu estou com uma dor na alma, algo que está me ferindo, que a farmácia não vende, onde que está o remédio? Na fé. Está no Evangelho, está na busca da melhora pessoal. Então a dor, ela nos educa, ela nos trilha a vida. Dificuldades são como cercas, dizia Chico Xavier. Elas nos cercam para que nós erremos menos. Porque se fosse um campo aberto, você imagina só o tanto de besteira que a gente ia fazer. Então nós temos que ter sim limites para que a gente consiga progredir mais fácil. Temos que ter a dificuldade para que a gente consiga progredir no rumo certo. Essas cercas que nos guiam. Então, através desses pensamentos, nós entendemos a reencarnação como algo racional, como algo justo, e algo de bondade de Deus. Porque se eu preciso evoluir ao nível de Cristo, eu não consigo numa vida só. Se eu tive a minha vida física ceifada em tenra idade, eu ganho uma outra futura para valorizar. Se eu tive uma vida de condições físicas desfavoráveis, de saúde desfavorável, que eu ganho uma outra diferente,
que eu não passe por tanta necessidade para poder valorizar as coisas, que eu entenda o valor daquilo que eu possuo, que eu possa entender o valor da minha moral dentro de mim para me edificar e conduzir a minha vida junto com as pessoas. O Espiritismo ele vem trazendo essas revelações, vem trazendo essas orientações para que as pessoas progridam em conjunto. Assim engana aquele que pensa que dentro do Espiritismo ele está indo em conjunto com todos os espíritas lá para frente. Jesus contava uma história que falava que um pastor conduzia 100 ovelhas e uma dessas ovelhas se desgarrou e ficou para trás. E aí ele pega e deixa essas 99 ovelhas resguardadas e volta a buscar aquela única ovelha para ela se juntar ao rebanho. Eu sempre interpretei isso de uma maneira qual eu pensava, pô, Jesus é bom mesmo, né? A gente progrediu e ele está indo lá resgatar aquela ovelha que ficou para trás, né? Aquela que não conseguiu seguir o bando. Mas agora pensa você então, você estando nesse bando dessas 99 ovelhas, você se viu condicionado a seguir junto com o pastor, seguiu as orientações, foi adiante, só que chegou lá na frente, seu orgulho te cobrou, seu egoísmo. Por quê? Porque você esqueceu uma lá atrás. Então não adianta você ir lá na frente e achar que vai chegar primeiro. A evolução humana não é uma corrida para ver quem se liberta mais depressa ou mais rápido. A evolução humana, o mandamento de Deus, o primeiro, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ele não fala, ame a Deus, ame a você e parte louco e deixa o próximo para amar depois. Não, amar a todos. Então não adianta eu achar que eu vou evoluir estudando, praticando a caridade, fazendo alguma coisa de forma da minha intenção não ser ajudar o meu próximo, porque eu vou chegar lá na frente e eu vou ficar parado, até aquele que ficou para trás se igualar a mim, para mim poder seguir junto com Jesus. E esse Jesus que estará lá na frente, esse Cristo, seremos nós. Porque se eu atingir tal evolução, tal nível de conhecimento pelo qual eu consiga seguir em passos leves com um grupo, qualquer que seja, e ficar alguém lá atrás, eu vou falar, não, peraí que eu tenho que voltar lá. Porque para nós todos seguirmos, aquele irmão que está sofrendo precisa estar conosco. Então, dentro desses ensinamentos, dentro da colocação que a doutrina espírita nos coloca, ela nos une, não como uma religião, como um grupo seleto, que tem o conhecimento, tem os esclarecimentos de Deus para seguir, mas sim como um grupo que será cobrado. A quem muito é dado, muito será cobrado. Então, se nós temos esse conhecimento da doutrina, temos conhecimento de que a evolução através do Espiritismo é através da caridade, e viemos ao centro espírita com um ato unicamente religioso, de participar de uma reunião, de tomar um passe, ir embora, tomar uma água, voltar semana que vem. E durante esses 6 dias que passam, eu passo a semana inteira xingando meu vizinho, brigando com minha esposa, arrumando rolo. Que evolução que eu tive? Qual é o ato que eu estou fazendo? O que eu estou levando embora da casa espírita comigo? Nada. Aí eu venho aqui na casa espírita, eu visto uma fantasia de espírita, passo por um ser perfeito, evoluído, amoroso, cumprimento e beijo todo mundo que passa aqui dentro. Ai, nossa, como ele é bom, né? Ele é evoluído. Aí amanhã eu passo na rua aqui, uma pessoa está atravessando uma faixa pedestre, eu já xingo ela, passo por cima. Onde está a minha evolução? O que eu aprendi? O que eu estou carregando comigo? Então a casa espírita, ela serve como uma escola, um facilitador, onde nós nos juntamos, estudamos e praticamos. Nós fundamos essa casa com esse intuito. Nós estudarmos sobre a doutrina, mas principalmente praticar. Fazer aqui por aqueles que precisam, sem escolher a quem. Sem falar, não, aqui dentro serão ajudados só os espíritas. Ou aqui dentro serão ajudados aqueles que não têm religião e a gente vai converter. Ou aqueles que têm religião e a gente vai salvar ele da perdição porque a orientação dele não é a correta. Quem disse? Quem falou que a orientação dele não é a correta? De repente a orientação dele é o que ele precisa para corrigir algum tipo de formato de vício, de erro que ele tinha. Eu sempre converso com o Rodrigo uma questão, que o livre-arbítrio dentro da doutrina espírita, muitas vezes ele condena a condição de auxílio da própria doutrina. Porque se vem alguma pessoa aqui que está com um alcoólatra, alguma coisa que tem um vício muito forte, vem aqui, bate na nossa porta, a gente vai tentar ajudar, vai tentar encaminhar para tratamento, vai levar em médico, vai fazer tudo. Mas a última palavra que a gente vai falar para ele, falar, você precisa mudar, mas isso depende de você. Então ele fica meio à deriva.
por si só. Nós vamos orientar, vamos dar amor, dar o carinho, tudo aquilo que Jesus nos ensina. Não vamos abandoná-lo, não vamos desistir dele. Só que muitas vezes, outras religiões que empregam de uma maneira mais fanática, que cobra realmente, aquelas que muitos veem por aí, sabem do que eu estou falando. De repente, para essas pessoas que estão nesse nível de vida, de conturbação, aquela religião é o que ela precisa para se corrigir. Aquela cobrança mesmo diária ali, aquela exigência da uso da doutrina, aquele fanatismo religioso, é o que mantém ela com a cabeça firmada em outra coisa fora do vício. Então, todas as religiões, elas são necessárias. O Espiritismo não veio destruir religiões, ele veio orientá-las. Ninguém precisa deixar a religião pelo qual segue para seguir a doutrina espírita ou para estudá-la. Ele pode muito bem estudar a doutrina espírita, ver as questões morais que ela coloca, ver essas questões de evolução que ela prega e empregar isso daí no usual dela, no dia a dia, dentro da igreja, dentro do trabalho. Criar obras sociais que auxiliem os próximos. Essa é a função do Espiritismo. Essa é a proposta que essa casa tem, de ajudar as pessoas, de orientá-las de maneira espiritual e fraterna, de acolher a todos com um único intuito de progredir em conjunto e moralmente. Mas de que maneira? Praticando a caridade ao próximo, mostrando para as pessoas o que uma casa espírita é capaz de fazer. Não só encher salões, criar eventos. Uma sessão de psicografia traz bastante gente, muitas vezes pela curiosidade, muitas vezes pela dor. Ou montar seminários aqui, fazer isso aqui um grande banquete, mas vazio. Se não tem a prática da caridade, não tem espiritismo. Não tem como você ter espiritismo sem caridade. Assim como não tem como você ter espiritismo sem Jesus. Não existe. São elos que necessitam estar juntos para funcionar, para progredir. A função dessa casa é de servir para nós como meio e auxílio da prática da caridade, do estudo, para que nós possamos nos melhorar, possamos buscar diariamente o nosso progresso moral. Espero que tenha sido claro esses minutos pelo qual nós conversamos. Agradeço pela presença de todos. Espero que na semana que vem, junto com o que eu anunciei já, todos possam estar aqui também. O Rodrigo vai falar da onde vem a introdução do Evangelho, de como ele foi moldado, como ele foi lecionado pelos Espíritos para Kardec, ao ponto dele virar essa grande obra para nós. Agora nós teremos o trabalho de aplicação dos passes. Talvez alguém nunca passou por isso, não conhece o que é um passe. Um passe nada mais é do que uma prece, uma oração. Então, quem tiver a fim de passar pelo trabalho do passe, receber um passe, receber essas vibrações, que o mundo todo é feito de energia, o nosso espírito é energia, tudo é energia. O universo é composto de energia. E essas energias todos sabem, que assim como uma pilha, um fio de eletricidade, a energia ela tem os dois pontos. Não conhece a energia positiva e a energia negativa, é ao qual nós nos carregamos. Então, o passe ele é um fluido a mais, uma recarga dessa bateria, uma troca dessa energia inferior por uma melhor, uma purificação dessas energias através de que jeito? Através de uma concentração, de uma prece e uma oração. Então, o passe nada mais é do que uma oração em conjunto. Vocês vão entrar ali, vão sentar nas cadeiras, as pessoas que estarão à sua frente farão uma prece por você. Então faça uma prece por você, pela pessoa que está te aplicando o passe, por uma pessoa que ficou na sua casa, alguém que você lembra que está precisando de uma oração, que está passando por algum momento difícil, que está com a cabeça meia sobrecarregada, ou alguma doença, qualquer coisa. Isso é o quê? Amar o próximo, ser fraterno e ter compaixão. Então, muitas pessoas perguntam, né, tem medo do passe, porque às vezes a sala é um pouco mais escura. Eu costumo dizer que a sala fica escura para as pessoas ficarem quietinhas, que elas entram com medo. Mas não tem nada a ver, é só uma questão de ambientar. Que eu falo, num pouco mais escuro, as luzes dos Espíritos florescem mais, elas nos iluminam mais, elas brilham mais. Então, por isso que o passe fica com a meia luz, ok? Então, que Jesus possa abençoar a todos, que todos tenham uma ótima semana, aqueles que puderam nos acompanhar pela internet, principalmente vocês que estão aqui na nossa casa. Agradeço de todo o coração a presença de cada um de vocês. No sábado, como o Marinho já anunciou, nós teremos o Bazar Solidário,
São essas peças aí, muita peça nova, muita roupa muito boa. Não tem roupa ruim, não tem roupa furada, não é nada. São peças de muita qualidade, então com um preço extremamente acessível, e toda a verba é destinada às obras que essa casa irá realizar. As obras da Casa da Sopa, os atendimentos médicos, os atendimentos todos que nós iremos disponibilizar aqui, os cafés, os banhos, tudo é revertido em prol do atendimento ao próximo. Então, fiquem com Deus, muita paz no coração de todos vocês, um obrigado de todo o coração. Gostaram? Deu para começar a conhecer um pouquinho mais sobre a doutrina aí, né? Um recado para os pais, que as crianças estão aqui na evangelização, o pessoal pediu para aguardarem uns minutinhos depois, que eles vão precisar conversar com vocês, tá bom? Vamos elevar nossos pensamentos a Jesus, então, lembrando que Ele sempre está do nosso lado, agradecendo por tudo de bom que aconteceu no nosso dia, agradecendo também pelas coisas ruins, porque são elas que fazem a gente aprender, a gente evoluir. Se a vida fosse mil maravilhas, a gente não quer parar para pensar nas coisas que acontecem. Então, que possamos agradecer acima de tudo por tudo que nos acontece, e que possamos retornar para nossas casas com a reflexão, conhecendo um pouquinho mais hoje sobre a doutrina, e que a paz de Jesus esteja com todos nós. E na próxima quarta, aguardamos todos vocês que puderem vir o estudo a partir das 7, né? A partir das 19. Uma boa noite a todos. Preciso dizer